Olá, eu abro Expressão Nacional hoje com resultados de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União em obras executadas com recursos federais. Então eu já quero mostrar logo aqui alguns dados dos achados do TCU. O TCU analisou mais de 38 mil obras. E o que ele identificou? Obras que recebem recursos federais. Então, ele identificou que 51,4% delas estão em estágio normal de execução, estão em execução, 37,5% estão paralisadas ou inacabadas e 7% estão atrasadas. Então, a gente somar esses dois aqui, a gente tem 44,5% dessas obras estão com problemas. Vamos passar para a segunda arte? E aí, quais são as principais consequências de um quadro como esse? Você tem 10 bilhões de reais que foram aplicados sem qualquer benefício à sociedade, 130 bilhões de reais não aplicados na economia, uma economia que, como todos nós sabemos, vem caminhando de forma muito lenta, 75 mil vagas não criadas no programa Pró-Infância e 192 obras de unidades básicas de saúde paralisadas. São dois problemas muito sérios da realidade social brasileira, saúde e educação, seriamente prejudicados pela paralisação dessas obras. E, por fim, eu quero mostrar especificamente alguns dados em relação às obras do PAC. E por que especificamente as obras do PAC? Porque 91% dos recursos empregados nessas obras, ou pelo menos previstos para essas obras, são recursos vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento. E, segundo o TCU, cerca de 21% delas se encontram paralisadas. E o que a gente observa? O principal motivo da paralisação, a principal motivação são motivações técnicas, seguidas do abandono pela empresa contratada. Tem várias outras razões, mas eu quero aqui chamar a atenção especial para dois pontos. Um ponto é a questão dos órgãos de controle. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque sempre que se fala em obra parada, se costuma dizer que os tribunais de contas, seja o Tribunal de Contas da União, dos estados e dos municípios que tem, que eles muitas vezes são os responsáveis pela paralisação das obras. E o que o TCU identificou nessas obras, que somente 3% da paralisação do PAC se justifica por isso. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção é a questão ambiental. Segundo o TCU, responde por 1% dos motivos da paralisação das obras do PAC. E por que eu chamo atenção para isso também? Porque se fala muito aqui no Brasil que a questão ambiental é uma questão que sempre responde, sempre é importante, impactante na questão do desenvolvimento das obras no Brasil. E para entender um pouco melhor o trabalho desenvolvido pelos técnicos do TCU e saber o que pode ser feito para resolver problemas como esse, eu recebo hoje os deputados Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, e Alê Silva, do PSL, também de Minas Gerais. Rômeu Brandão, supervisor da auditoria sobre obras paralisadas do TCU, e Fábio Monteiro Lima, consultor da Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, ANEINFRA. E aí eu começo a nossa conversa, quero antes de tudo agradecer a presença dos senhores, da senhora aqui no nosso programa, e eu começo ouvindo o Rômeu Brandão, supervisor da auditoria sobre obras paralisadas do TCU. Rômeu, eu queria que você desse uma visão geral para a gente do que eu mostrei aqui, o que você pode acrescentar, com certeza muita coisa, mas eu queria que você explicasse sobretudo o que a gente pode entender por motivos técnicos que respondem por 47% da paralisação das obras do PAC. Eu queria agradecer o convite para participar aqui do programa, dizer que é um prazer imenso estar aqui tratando de um tema tão relevante para a sociedade brasileira e trazendo um pouquinho mais de informações sobre esse trabalho, sobre como como o TCU busca contribuir para a solução desses problemas de paralisação de obras públicas. Bom, o trabalho ele foi um trabalho bastante extenso, a gente trabalhou com obras, a gente procurou analisar obras de diversas tipologias, obras de rodovias, obras na área de saúde, né, hospitais, postos de saúde, unidades básicas de saúde, UPAs, creches, escolas, enfim, obras de refinarias da Petrobras, por exemplo, estão incluídas aí nesses bancos que foram analisados. E a gente analisou um universo muito grande e variado de obras.
E o que a gente percebeu é que, embora cada tipo de obra tenha as suas especificidades, tenha a forma de execução, tenha assim, a estrutura do órgão que executa, por exemplo, o DENIT trabalha com obras muito específicas, tem toda uma metodologia. Obras, por exemplo, na área da saúde, se trabalha com uma outra forma de execução, que o recurso é repassado para os entes, para os municípios ou para estados para a execução da obra. Mas o que a gente vê é que em todos esses setores, embora haja especificidades, há também muitas questões que são comuns, muitos problemas especialmente, e muitas dessas causas de paralisação e desses fatores que dificultam a entrega do serviço para a sociedade, a entrega da obra para a sociedade, eles estão presentes em todas essas tipologias. Com relação aos dados específicos que você citou de paralisação, das causas de paralisação. Aquelas causas que estão ilustradas ali são as causas que estão nas obras do PAC e a gente tem especificamente em relação a essas causas técnicas, né? Esse foi um item que a gente investigou no trabalho, a gente identificou, no primeiro momento, já que essa é uma classificação que ela não favorece o adequado gerenciamento dos riscos, né? Então, quando você fala que a causa é técnica, isso não diz muita coisa, né? É uma informação imprecisa. Você sabe que é uma causa técnica, mas o que é? Falha de projeto? Então, a gente fez algumas visitas em loco para descobrir, olha, obras que estão com essa indicação de que foi uma causa técnica, qual foi o problema efetivamente que aconteceu com essa obra. E a gente percebeu que a maior parte dos casos, essas causas técnicas estão relacionadas com falhas de projeto e de planejamento, né, do empreendimento. Então, às vezes problemas com levantamento de algumas interferências que a obra ia ter, que não foram previstas, ou problema na previsão do orçamento necessário para a execução da obra, ou algum detalhamento de projeto que era necessário na fase anterior da obra que não foi feito e que durante a obra teve que ser feito, então a obra paralisou. Então esse aspecto técnico ele está essencialmente relacionado com problemas de projeto em sentido mais amplo, não só o projeto de engenharia, mas digamos assim, os fatores que têm que ser previstos para a execução do empreendimento. Em relação à questão ambiental. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, certo. Questão ambiental. Eu quero ouvir o Fábio Monteiro Lima, você que é consultor da ANEINFRA, Associação Nacional dos Analistas Especialistas em Infraestrutura. O Romeu citou aqui, né, algumas principais causas encontradas, né? E o relatório do TCU cita 3: contratação com base em projeto básico deficiente, insuficiência de recursos financeiros por parte do Estado ou município corresponsável pela obra, né? Então, a obra é realizada parte de recursos federais, parte estaduais e municipais. Isso. E dificuldades dos entes em gerir os recursos federais. Aí eu fico me perguntando, isso não é muito básico? Por exemplo, talvez o único ponto aqui que não pudesse ser previsto, que pudesse ser alguma coisa conjuntural, seria a questão de insuficiência de recursos financeiros. Que alguns municípios que têm verbas muito ligadas a aspectos conjunturais ou aspectos pontuais de determinados produtos. Economias muito frágeis. Economias muito frágeis, ou ligados, por exemplo, ao petróleo, houve algum problema naquela determinada commodity. Mas a questão de projeto básico, isso não é muito básico para essa altura do campeonato a gente ter problemas dessa natureza? A questão da falha de projetos ela é muito antiga no Brasil. Ela é um problema realmente que a gente já poderia ter resolvido há muito tempo. E a carreira dos analistas de infraestrutura e especialistas de infraestrutura, ela foi criada em 2007 para tentar suprir isso. Uma carreira jovem, hoje contando com aproximadamente 700 servidores, que veio para enfrentar essa situação. Só que ao longo do tempo, hoje nós já tivemos 43% de evasão da carreira, e a gente vê que de tempos em tempos é levantado esse problema das obras inacabadas, é identificado que nós temos o problema da falta de projeto, mas os governos ainda não investiram com a seriedade necessária. Porque a gente precisa inverter a lógica do iniciar a obra rápido para ter algum resultado eleitoral imediato e passar para iniciar depois de um planejamento de longo prazo e ter um resultado, uma efetividade, uma eficácia da prestação de serviço público para a população. E isso passa pelo projeto. E como disse o Romeu, não só o projeto de engenharia propriamente dito, mas entender por quê, para quê e com quem aquela obra vai ser feita. Então, você não adianta fazer uma ferrovia se não tem o porto no final da ferrovia.
Não adianta fazer a ferrovia se não tem a extração de minério no início dela. E pensar a política de infraestrutura como um todo, fazer a integração entre os projetos, entre um ministério e outro. Vai fazer o Minha Casa Minha Vida, vai ter uma UPA na região, vai ter um UBS na região. E isso é que a gente precisa, como país, ter essa relação de o que é possível ter. O deputado traz uma vez uma demanda de um orçamento, etc. Mas será que o município tem a condição da contrapartida? Eu vou oferecer esse recurso para aquele município, mas eu já sei que aquele prefeito não tem capacidade técnica de levar aquilo adiante. Então é isso que a infraestrutura tem que ser pensada para os próximos 50 anos e não para os próximos 4 anos. Para a gente reverter esse quadro no país. Esses profissionais que você citou, esses cerca de 700 profissionais, onde eles trabalham atualmente? A carreira dos analistas e especialistas de infraestrutura é uma carreira transversal, está espalhada em pelo menos 8 ministérios hoje no governo federal, justamente para tentar ter esse diálogo institucional. Sobretudo no Ministério da Infraestrutura, também na PPI, hoje na Casa Civil da Presidência da República, Ministério do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, porque infraestrutura é rodovia, é ferrovia, é óleo e gás, é também creche, UBS. Então é a ideia de pensar o país como um todo. Eu aproveito para dizer nessa oportunidade que nós convidamos o Ministério da Infraestrutura e o Ministério do Desenvolvimento Regional para participar do nosso debate, mas infelizmente não foi possível. Deputado Zé Silva, Solidariedade de Minas. Deputado, o Fábio trouxe um ponto que eu tenho certeza que o senhor, quando participou da comissão externa entre 2016 e 2018, para analisar esse tema também, o senhor deve ter identificado bastante do que ele falou aqui, né? Obras que vão do nada para lugar nenhum, que carregam nada para entregar em lugar nenhum, né? Obras que são inacabadas, obras que são feitas sem se pensar de uma forma mais holística, mais inteira, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Na verdade, há uma convergência quando você começa a estudar o assunto. Eu também sou engenheiro e estudo o tema há algum tempo. E primeiro, no Brasil, há uma cultura que eu chamo, até por ser engenheiro agrônomo, que a praga da lavoura é a falta da cultura e das ferramentas de planejamento que resolve isso que o Fábio afirmou. Então, isso começa um descasamento entre o planejado e o orçado. Então, há o planejamento de diversas obras, eu começo uma obra de 100 milhões, por exemplo, liberou 20 milhões, aí há esse descasamento, porque eu não tenho garantia que durante os anos sequentes, de acordo com o cronograma da obra, isso será executado. Esse é um ponto comum a todos. Um ponto também que é muito convergente é em relação ao governo. Ninguém sabe quantas obras têm paradas hoje. Quando nós iniciamos esse trabalho em 2016, estimava que tinha 2.500 obras paradas. Um ano de estudo da comissão, nós já chegamos a quase 10 mil obras. Teve uma grande empresa de comunicação do Brasil que fez um programa e chegou a 7 mil e poucas obras. E o TCU, já que é questionável, inclusive, né, é o dado mais confiável, mas questionável também, chegou a mais de 14 mil. Isso contando dinheiro federal, sem contar dos estados e dos municípios. E aí tem um ponto que eu acho que é importante nós colocarmos um foco nele. Nós falamos de um programa que era de aceleração do crescimento. Imagina se ele fosse de redução do crescimento. Aí seria, eu não sei quantos centésimos de anos, quantos milésimos de anos seria para concluir uma obra. E aí eu discordo do tribunal quando ele apresenta em relação ao licenciamento ambiental. Para as obras do parque, sim, que são poucas obras. Mas quando você pega o horizonte como um todo, nós temos 2 pontos que são focais. O primeiro, falha nos projetos executivos, que tem engenharia, as partes administrativas, que chega a 39,8% aproximadamente. Com o licenciamento ambiental, que é 9%. Isso é base nos acordos do terceiro, inclusive, das obras rodoviárias. Quando você pega o departamento penitenciário, quando você pega as obras também do setor elétrico, tem a média 9%. Então, se eu pegar falha nos projetos executivos e a questão do licenciamento ambiental, eu já tenho a metade das causas das obras paradas. E grandes obras, elas chegam, o licenciamento às vezes chega com suas condicionantes a 27%. Então, isso não significa que nós não tenhamos que ter, mas nós temos um regramento hoje ambiental que um agricultor com 1 hectare de lavoura e um grande empreendedor que faz uma obra de bilhões, ele tem a mesma regra. Por isso que eu acho que aqui nessa casa é que a gente tem que destravar principalmente essas questões. Então, esse eu acho que é um ponto também que ele é convergente. E um outro, os dois também, a deputada Alê sabe disso, é que nós temos ferramentas que são internas. Por exemplo, o FNDE da educação tem uma ferramenta importantíssima, faz a gestão interna. O DENIT tem uma ferramenta importante e tem outros, a saúde também tem ferramentas que são fundamentais. Por isso, o resultado dos 2 primeiros anos dessa comissão, que agora ela continua, eu deixei de coordená-la e estou como relator,
é de ter um cadastro único, com um caderno de boas práticas. Com isso eu posso ajudar a resolver a questão levantada pelos analistas, de ter um cadastro único, todo recurso que for repassado para os entes federais está ali cadastrado, aberto para a população, para dar transparência, e com um caderno de boas práticas, eu não diria obrigando, mas seria o que o Tribunal de Contas da União, a gente espera que os tribunais estaduais também façam em relação às boas práticas, né? O caderno de boas práticas do Tribunal de Contas da União, também que os municípios e também os estados possam utilizar. Eu discordo um pouco também em relação à contrapartida, que hoje acho que não é mais já o problema da contrapartida, de chegar aos recursos. A falta de objetividade e de ter uma visão de planejamento, que é a praga da lavoura, que eu citei aqui, de médio e longo prazo, sim, eu acho que esse é um ponto que ele entrava o desenvolvimento do país. Deputada Alice Silva, PSL de Minas. O deputado Zé Silva trouxe um ponto aqui, que de certa forma foi falado também pelo Fábio, quando ele falou da questão do PAC. O PAC foi um programa criado em 2007, né? Isso. E de lá para cá, eu posso dizer que praticamente não houve descontinuidade administrativa. Ele foi criado no segundo governo, no início do segundo governo Lula, em seguida a gente teve o primeiro governo Dilma e a metade do segundo governo Dilma. Então, aquilo que se costuma dizer, que responde muito pelas obras, que é descontinuidade administrativa, que um governante não quer dar sequência na obra do governante anterior, né? Cada um quer fazer a sua obra, colocar a sua placa, não se justifica na questão do PAC, né? Exatamente. Inclusive, em 2011, eu fazia parte de um observatório social no meu município e nós fizemos um levantamento das obras do PAC no nosso município. Qual é o seu município? Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Lá nós fizemos um levantamento, não me lembro exatamente em números, mas acessando o site do Banco Central, salvo engano, do portal lá onde havia essa informação de todas as obras do PAC, todos os recursos que já tinham sido direcionados para essa obra, e eu cheguei num número expressivo de obras do PAC em andamento no meu município, inclusive uma delas no meu bairro, que eu nunca vi, nunca ninguém viu. Nós vimos apenas a placa, né? O que a gente percebia na época, nos governos anteriores, aqui sem querer fazer qualquer crítica política, né? Pelo amor de Deus, que não me levem para esse lado. Mas o que eu percebi é que quanto mais impopular era o governo, tipo assim, o governo até começava com uma certa popularidade, mas essa popularidade ia caindo com o tempo, maior era o anúncio de investimentos, o início de grandes obras que depois não vingavam. Exemplo disso, a nossa BR-381, me lembra até hoje, eu estava iniciando um curso de pós-graduação em Belo Horizonte em 2012, e 2014, né, que nós tivemos eleições para presidente, isso, 2014, eu passei em frente, assim, eles começaram a abrir o túnel, eu falei, não vai adiante, porque é uma obra eleitoreira, infelizmente é uma obra eleitoreira. Então, nós temos que ter, sim, um olhar muito mais técnico para questões que envolvam a infraestrutura, obras, do que um olhar político. Nós temos que pensar se há planejamento, há estrutura, se há um projeto bom para recepcionar aquela obra. Eu queria falar um pouquinho sobre o abandono de empresas, né? Nós temos aqui uma das causas, 23% para os motivos da paralisação. Sim. Eu atuei muitos anos também como advogada trabalhista e por N vezes eu peguei demandas trabalhistas e até de números bastante expressivos, né? De mais de 100 reclamantes, demandando com reclamatórias contra uma determinada empreiteira que atuaram numa obra do governo federal. E eu ficava me questionando, gente, o que está acontecendo? E nós íamos ver uma empresa de maior porte, né, uma grande empresa, uma grande empreiteira, né, cujos nomes eu nem preciso citar aqui, ganhavam as licitações e iniciavam a obra, mas daí subempreitavam. E aí colocavam pequenas, né, EPPs, empresas pequenas sem calção, sem recursos financeiros, o capital social da empresa baixíssimo, sócios que a gente nem sabia. Aí a empresa ia lá, começava a trabalhar, fato, não dava conta de tocar a obra e simplesmente abandonava o canteiro, abandonava os trabalhadores. A empreiteira que tinha ganho, não queria assumir toda aquela mão de obra e aí
a obra fatalmente parava e até dadas as irregularidades que surgiam a partir de então. E eu ficava me perguntando, qual que é a falha da nossa legislação que permite isso? Que uma empresa de renome ganhe o processo licitatório, mas que depois não assuma a obra por completo, faça essa subempreitada que uma empresa sem menor confiabilidade, credibilidade no mercado, sem condições financeiras e nem econômicas para assumir aquela demanda. Romeu, você pode falar alguma coisa sobre esse ponto que a deputada comentou? E aí eu queria aproveitar e colocar um outro ponto para você. Ela falou de obra, de rodovia, ela citou uma rodovia, e olhando o material de vocês, lá está citado que a BR-156, ela é considerada a obra mais antiga em execução do Brasil. Ela está em execução há 43 anos. Segundo o relatório, são 350 dos quase 800 quilômetros da rodovia que cortam o Amapá de norte a sul seguem sem asfalto. Como é que um país que tem dimensões continentais, que tem como um dos maiores problemas é a questão de logística, é um dos fatores que mais impacta no chamado custo Brasil, pode ficar 43 anos com uma estrada sendo pavimentada? Onde é que a gente está errando nisso? Certo. Olha, assim, eu não sei se eu consigo responder essa segunda pergunta, porque ela é uma pergunta realmente muito complexa. A gente tem tentado, né, o deputado falou aqui, já existiram outros trabalhos aqui no Congresso Nacional, no TCU, que tratam dessa questão, e a cada trabalho novo a gente acrescenta um pouquinho mais de conhecimento sobre as causas do problema e sobre como a gente pode visualizar novas saídas, novas alternativas, né? Eu vou começar esclarecendo um pouco essa questão das causas, lá, continuando um pouco do que eu estava falando. A parte de abandono das empresas. Esse aspecto, assim, a gente não aprofundou muito no trabalho. O que chamou a nossa atenção no sistema, porque assim, em geral os sistemas não registram as causas, né? Só o PAC que registra, e registra de uma forma que a gente viu que era uma maneira que pode ser aperfeiçoada, porque ela não fornece informações tempestivas, assim, em tempo hábil e de forma precisa para que o gestor atue para impedir que a obra pare. Então, esse abandono de empresa, por exemplo, existem muitos casos em que, na verdade, a causa não é o abandono, a empresa parou de receber o pagamento, ou ela esbarrou no problema na demora para a emissão do alvará de construção ou do licenciamento ambiental, e aí ela vai ficando sem fôlego e às vezes abandona. Às vezes não, tem vários casos que é mais isso que a deputada Alê citou. A empresa, existe uma fragilidade ali na legislação que permite que empresas que têm maior porte, maior condição de fazer a obra, subcontratem outras empresas, e isso gera ali alguns problemas que resultam depois na paralisação da obra. Mas a gente entende que esse problema de abandono de empresa, ele precisa ser melhor caracterizado no sistema, para que a gente consiga de fato atuar sobre as causas. Da maneira como ele está sendo registrado hoje, ele não reflete a quantidade real de causas que realmente é por abandono. O porquê do abandono, exatamente. Então, assim, né? a gente precisa de fato saber por que as empresas abandonam, né? E nos registros ali, até o que você falou das causas, a atuação de órgão de controle ou a atuação do judiciário, isso não é uma causa primária, isso é uma causa secundária. Geralmente tem alguma outra irregularidade que está associada, não existe a licença ambiental, o judiciário vai lá e para. Ou está causando algum tipo de prejuízo para um ambiente urbano que não estava programado. Aí o órgão de controle para, mas assim, então enquanto os sistemas não houver, o que o deputado falou, um sistema único em que essas informações sejam registradas, estejam disponíveis para a população, para ter um controle social, para que o cidadão possa cobrar lá do prefeito, do gestor municipal, do gestor, olha, a obra está parada aqui e está dizendo aqui no sistema que a causa é tal, a causa aqui é porque está faltando recurso. Como é que a gente faz para conseguir esse recurso? De quem depende a liberação desse recurso? O outro ponto, em relação à questão ambiental, né? O deputado citou, o deputado José Silva, o percentual que deu baixo ali, né? no nosso recorte, de apenas 1%. Do PAC, né? Isso, do PAC. Na verdade, assim, a distorção que foi causada nesse número é porque o recorte que a gente fez na auditoria, a gente pegou só aquelas obras que já começaram.
Então ela tinha licença. Exatamente. Aí tem uma série de obras que, assim, o problema é bem maior do que o que o trabalho nosso relata. Tem várias obras que você tem uma mobilização enorme, mas ela nunca chega a começar, nem a começar. Então, grande parte das obras que estão com sequer problema... entra nessa estatística. Sim, Exatamente. Tem milhares de outras obras São que obras não quase começaram. abortadas. Houve assinatura de um convênio, houve alocação de um recurso na lei orçamentária. Às vezes o recurso até foi para a conta lá da Caixa ou foi para a conta do município, mas a obra nem começou. Aí ela não entrou nesse diagnóstico nosso, porque como a gente precisava fazer um recorte, né, uma limitação, a gente determinou aquelas obras que, de fato, depois que a obra começa, você já tem um prejuízo maior, né? Você já tem uma mobilização, você já tem um investimento, tem pessoas que saem das suas casas, às vezes muda de município para trabalhar na obra e depois a obra para. Então, essa é a explicação para aquele número baixo ali da parte questão ambiental. aí. Deputado Zé Silva, por favor. Eu queria o seguinte, eu queria fazer uma que é quase que um mito. A obra mais antiga brasileira, ela foi pensada por Dom Pedro, que é a transposição do São Francisco, que a estimativa inicial dessa obra era de 4 bilhões. Em 2014 já tinha sido aplicado quase 12 bilhões. E os dois motivos, falha no projeto executivo, e a falha não são dos engenheiros, não. É porque o projeto foi ficando antigo, há equipamentos previstos no projeto inicial do Rio, da transposição, que não fabrica mais. E o outro abandono das empresas. E aí nos remete a uma outra que ela é vergonhosa. O São Francisco já é. É a Angra 3. Ela começou em 84. 2 anos ela foi executada. Estava previsto inicialmente 8 bilhões e 300. Em 2014 já tinha gastado 17 bilhões. E aí, pasmem, só o prédio onde está o reator, que é onde coloca o material altamente radioativo, custa 40 milhões por ano para manter esse equipamento lá. Em Minas tem uma obra, chama Barragem de Berizal, que daria para irrigar 10 mil hectares no semiárido, na divisa do norte de Minas com a Bahia, que falta 180 milhões. 5 anos desses 25 que essa obra de Angra 3 está parada, já dava para fazer uma barragem para irrigar 10 mil hectares, que geraria em torno de 30 mil empregos. E existe toda uma discussão se essa obra deve ser continuada ou se é melhor paralisar. Não passou o tempo político da obra, que era uma obra dos anos 80, e você tem aí nossa os matriz acidentes energética nucleares. é outra, né? E aí eu vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira, né? O ciclo de vida útil, e aí eu não estou falando de um projeto, eu vou falar de 42.726 contrato e convênio de repasse da Caixa em 2017, ou agora quase 36 mil. O ciclo de vida de um projeto, quando ele é contrato da Caixa com os entes federados, é 1.689 dias. Só depois que começa e executa, 1.300 e poucos dias. Para prestar conta, se for contrato, é 288 dias. Se for convênio, aí essa vida útil, de onde eu começo o projeto até entregar a obra, já passa para 2.287 dias. Só para prestar conta eu gasto 310 dias. E aí... Quase um ano. Quase um ano. Hoje, por exemplo, quando algum, e aí eu vou falar bem politicamente, quando algum prefeito me procura, fala, deputado, me ajuda, coloca um recurso para infraestrutura, tal. Saneamento, é uma tristeza você colocar o recurso. Tem 60% das obras paradas, né? Aí eu falo, mas como que eu vou fazer? Eu vou colocar para você, até você destravar e terminar, já terminou o seu mandato. E aí, a Caixa, né? Eu estive agora com a diretoria da Caixa, vice-presidente lá, a doutora Tatiana, nos pedindo ajuda aqui na Câmara, a lei sabe disso. Tem 197 marcos regulatórios que tem que cumprir desde da destinação do recurso até terminar. Como é que faz? Eu preciso fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre a deixa que o deputado Zé Silva deixou. Como é que faz? Como é que faz para resolver isso? As obras estão paralisadas e, sobretudo, como faz para a gente não ficar repetindo esse erro, como eu comentei, coisa de 40 e tantos anos, o deputado falou também da transposição São Francisco, a gente vai discutir na volta. Se você não participou, ainda dá tempo, pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, 61 99620 2573. A gente volta já já, não saia daí.
Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre as obras paralisadas. E o gente vai tentar discutir agora, nesse segundo bloco do programa, o que fazer. O que fazer para que esses problemas não se repitam, o que fazer para destravar essas obras. Deputada Alê Silva, a senhora comentou no primeiro bloco de uma experiência pessoal de passar por determinada obra, ou o que seria uma obra, ver uma placa e dizer isso aqui não vai dar em nada. E eu queria saber o que a senhora acha que pode ser feito ou na legislação, ou já considerando a legislação existente em termos de transparência e portal, para que o cidadão no seu município possa não só acompanhar a obra, saber por que ela parou e, sobretudo, cobrar os gestores para que aquela obra ande. É como eu disse, né? Nós temos que começar a trabalhar essa questão com um olhar de técnico e não de político. Antes do início de qualquer obra, deve ser sim feito um amplo planejamento, principalmente financeiro, né? Porque de nada adianta iniciar uma obra, principalmente uma de grande porte, e depois não ter mais recursos para dar andamento a ela. Infelizmente, dois prejuízos que se tem, né? Do que já foi investido e do que não adveio com aquela obra. Então, primeiramente, olhar técnico, olhar sincero, não mais querer se autopromover em cima de obras, né? Como eu te disse, popularidade caindo, começa a tentar recuperar essa popularidade através do anúncio de grandes obras. Trabalharmos realmente conscientes. Com certeza também o cidadão comum, quanto mais ferramentas ele tiver à sua disposição para pesquisar, para entender melhor, como eu te disse, né, lá em 2011, eu fiquei assustada, agora consegui lembrar, né, o número, mais de 30 obras do PAC em meu município e, no entanto, nós só víamos as placas. E depois, entrando no site, lá estavam em andamento. Mas como assim em andamento? Então, na época, na ocasião, nós tivemos a oportunidade de questionar, de correr atrás e realmente, de fato, nós ficamos sabendo que são obras fictícias. Houve uma previsão no orçamento, houve um projeto, mas que nem sequer iniciaram, né? Então, é isso, é olhar técnico. Fábio Monteiro Lima, da Neinfra. Fábio, a legislação brasileira, ela vem pouco a pouco evoluindo, se é que eu posso dizer assim, mas buscando com que os gestores eles sejam cada vez mais responsabilizados. A lei de responsabilidade fiscal é um exemplo disso. No caso da questão das obras, o que se pode fazer, não sei se seria em termos legais, mas o que se pode fazer para evitar o que a gente ainda vê acontecendo? Um prefeito, um governador, mesmo o presidente da República anuncia, como disse o deputado, uma grande obra, às vezes tem a pedra fundamental, ou até começa alguma obra que não dá em nada e larga, e o outro que chega já tem que lidar com aquilo. É possível a legislação, você acha que é na legislação, deve haver alguma responsabilização? Nós vemos alguns avanços e algumas realidades que já melhoraram e algumas coisas que vêm sendo trabalhadas. Por exemplo, a nova lei de licitações e contratos. Quando a deputada falava de 23%, números nesse sentido, de contratos abandonados, você tem duas ferramentas no novo projeto, na nova redação do projeto de lei de licitações e contratos que são interessantes. Um é o seguro, em que você teria, que é nos Estados Unidos conhecido como performance bond, em que a empreiteira contrata um seguro privado, a seguradora é responsável pela entrega da obra. Então, se a empreiteira faliu no meio, se ela abandonou a obra, se não foi por algo culpa do governo, naturalmente, a seguradora vai assumir aquela obra e concluir aquele projeto, seja subcontratando, ela tem responsabilidade direta. E aí não corre o risco de eu ter uma empresa que eu não vou ter como executar depois, como aplicar uma multa, como aplicar uma inidoneidade, porque eu estou falando de uma seguradora normalmente de âmbito até internacional. Isso eu acho que já é um grande avanço. Outro avanço é a possibilidade de você chamar toda a lista das habilitadas no processo licitatório e pagar pelo preço que elas já estavam dispostas inicialmente a trabalhar. Isso também acredito que vai ajudar a você evitar essa situação do abandono de obra que fica sem solução. Quanto ao gestor, eu acho que a gente já está até caminhando para o lado contrário. Muitos gestores apontam a situação que eles brincam do apagão das canetas. É um fenômeno que tem sido muito estudado no direito, em que, num temor generalizado, eu não faço nada que escapa a uma vírgula e acabo preferindo muitas vezes ficar parado. E para evitar essa situação, a gente precisa dar um insumo técnico, dar um insumo legal, ter, por exemplo, esse trabalho que o deputado coloca da Caixa Econômica, que tem 1000 e tantas normas, isso tem que ser consolidado.
Tem que ser feito um trabalho com a equipe da Caixa, com a equipe do TCU, com a equipe do Ministério da Infraestrutura para consolidar isso e dar o apoio. O governo federal tem capacidade de contratar técnicos de alta qualidade. Um município do interior não consegue pagar R$10.000 para o engenheiro, R$8.500, que é o salário mínimo do engenheiro. Então você precisa ter um papel de parceria. Antes do fiscal da Caixa, tem que ir um parceiro do governo federal naquele município ajudar a trabalhar aquele contrato para que ele seja exitoso. E dizer para o prefeito, com sinceridade, isso não dá, isso aqui dá, vamos fazer isso aqui? E planejar algo para realmente construir um país para frente. Sair um pouco talvez dessa cultura que a gente tem de ir criando normas de controle que gera essas centenas e milhares de normas e que, no fundo, né, controle por resultado. Acabam que provam que não evitam corrupção, não evitam ineficiência, não evitam as obras paralisadas, não é isso, deputado? Tem uma portaria, que é a 348, do Ministério do Planejamento. Ela foi, inclusive, uma ação importante que o próprio ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, ele era o assessor aqui na Câmara dessa comissão que eu coordenei. Essa portaria, o que ela mudou? Ela mudou a liberação dos recursos para as unidades de saúde. Uma grande parte das unidades básicas de saúde e aí quebrou as pequenas empresas, que é a cidade é muito pequena. Unidade de saúde de R$408.000. Liberava 20%, a pequena empresa fazia o canteiro de obra, imobilizava ali toda a sua estrutura, e depois para liberar a segunda, terceira, o que essa portaria fez? Todas as unidades de saúde, até R$1,5 milhão, é liberar em única parcela. Eu tenho assim, já inclusive emendas parlamentares que eu destinei, 5 obras em andamento, começou e está, inclusive assim, surpreendendo na velocidade. Porque a empresa, ela abandona, não é porque quer não, é porque ela quebra. Eu conheço, às vezes, donos de pequenas empresas, são microempreendedores, que ele vende o seu próprio imóvel para honrar uma obra e depois fica um tempo sem pagar. Então, esse é um ponto que também o Fábio disse, o tal do comando e controle, é só criar controle, né, e trava o país, o Brasil precisa ser destravado. Mas aí tem algumas coisas que são simples. Esse do cadastro, do projeto de lei nosso que está tramitando, aliado a um caderno de boas práticas. Eu tenho, por exemplo, município entre os 10 mais carentes de Minas Gerais, inclusive no Vale do Jequitinhonha, que conseguiu fazer uma obra rapidamente, porque ele conseguiu ter uma equipe habilitada. Então, esse é um ponto específico. E aí eu volto nas escolas, né, nas universidades, né, que nem sempre forma o profissional adequado para chegar e ir para o mercado de trabalho. Tem outra que é simples. Agora, deputado, só essa equipe habilitada que o senhor citou, ela não é uma equipe de servidores do município, é uma equipe que foi ao município ajudar o município. No caso dessa prefeitura, o prefeito fez a opção de ter uma equipe especializada em elaborar projetos. Ele chamou de uma central de projetos. Aí ele teve não só um engenheiro, mas teve outros profissionais com advogados, em que o projeto dele foi rapidamente. Eu tive a honra de ser votado 3 vezes em 800 municípios de Minas. Eu tenho 3 municípios que todas as dificuldades que nossa equipe aqui da Câmara tem, nós nos recorremos a esses municípios porque eles têm referência de projeto. Então, são os primeiros a serem contemplados na liberação dos recursos pela qualidade dos projetos, né? Mas aí, eu falando de coisas simples, quando o Romeu disse em relação à transparência, desse projeto de criar um cadastro, utilizando o que o governo já tem, mais um caderno de boas práticas, e essa boa prática, ela vai, inclusive, tirar a caneta travada do gestor, porque ele está com medo, né? Um outro projeto nosso que está tramitando é o que você mesmo disse do descasamento. Anuncia uma obra, que a deputada Lê falou, ela está prevista para 5 anos, só que eu não tenho a garantia que ela vai ter essa continuidade. Então, esse é o que eu disse do descasamento. E há uma cultura aqui, inclusive na Comissão Mista de Orçamento, esse projeto é muito difícil de andar aqui na Câmara, tem uma resistência. Por que ele tem uma resistência? Porque se anunciamos uma obra de 100 milhões, e ela vai terminar 2 anos nesse governo e mais 3 no outro governo, em 5 anos, eu estou travando o orçamento mais 3 anos. Então, mas eu apresentei o projeto, acho que é preciso colocar esse tema aqui no Congresso Nacional. E uma outra, para concluir, muito simples, Maristela, que é um projeto seguinte, passou de 90 dias, porque não tem um marco hoje, como o próprio Romeu disse, mas estou propondo, para colocar no debate aqui na casa. Tem mais de 15 mil projetos tramitando, mas tem o debate. A partir de 90 dias, para mim, a obra é considerada obra paralisada ou obra parada. Então, obrigar também o gestor, vem uma responsabilidade, de escrever lá um lugar na placa, como está escrito onde o recurso, está parado. Porque aí a população vai se interessar. Mobilizar para saber. Romeu, o Tribunal de Contas da União, quando analisou esse trabalho que vocês fizeram,
ele apresentou uma série de recomendações, né, ao Sim. Ministério da Economia e outras pastas que gerenciam o recurso de obras públicas. Quais foram as principais recomendações? Olha, assim, são vários aspectos que foram tratados no trabalho e acabou que o acórdão também deu encaminhamentos para vários desses aspectos. Mas um aspecto fundamental, esse que o deputado José Silva destacou, é a questão da transparência, né? A questão dos sistemas de informação e de como algumas informações relevantes têm que ser registradas e têm que ser de livre acesso para a população, para os órgãos, né, de controle, os órgãos executivos. E esse é um aspecto chave, né, para a gente saber quantas são as obras, quais são as obras, para o cidadão que está lá vendo a placa do lado da sua casa e nunca vê a obra, que ele consiga saber, olha, qual que era a previsão de início dessa obra, por que não começou, para quem que eu reclamo disso aqui. Um pouco esse trabalho, além de desmistificar aquela questão também que o deputado citou, de qual é o peso que a atuação dos órgãos de controle tem sobre esse problema da paralisação, que é pequena a influência, a gente tem procurado desmistificar um pouco também do que o Fábio citou aí, do apagão das canetas. A gente sabe que existe de fato um clima de receio nos gestores, de medo de agir e ser penalizado pelo TCU, por outros órgãos do controle, Ministério Público. E até pela Justiça. Exatamente. Mas o que a gente vê e o que a gente procurou trazer para esse trabalho, inclusive a gente identificou algumas iniciativas que a gente vê como iniciativas positivas, tentando desmistificar isso. O TCU não aponta só os problemas, a gente aponta também, a gente tem feito um esforço para identificar os casos de sucesso também, reforçar e também para nos aproximar tanto dos gestores quanto da população, porque esse tipo de problema é um problema crônico, né? Tem décadas que o Brasil enfrenta e a solução dele não vai ser uma iniciativa pontual de um dos atores que vai resolver. Então isso depende de uma mobilização dos órgãos de controle, do legislativo, do executivo, tratando assim mais especificamente dos pontos que a gente falou aqui. Tem uma iniciativa que a gente citou como uma iniciativa muito promissora, que é a plataforma Mais Brasil, que é um sistema de gerenciamento de informações das transferências voluntárias do governo federal e que ele é integrado ao processo de trabalho. Então, a empresa já apresenta a medição dentro do sistema, aquilo fica aberto. Ela tem um módulo que é aplicativo de celular para o cidadão ver lá, conferir quais são as obras que tem no município dele. Tem isso? Já tem isso. O problema é que chama Plataforma Mais Brasil. Antigo Siconv, né? Exatamente, é o novo Siconv, né? O antigo Siconv ele está sendo remodelado, mas a questão é que hoje ele ainda trabalha com um número muito reduzido de transferências, são só as transferências novas, né? Estão todas dentro dessa plataforma. Mas a ideia que o trabalho a gente procurou incentivar é que como o deputado citou, que existem alguns sistemas de referência que, de alguma maneira, os diversos órgãos procurem uniformizar as metodologias para se integrar a essa nova base, né? Para que as informações possam ser mais completas, de melhor qualidade e possam estar acessíveis para a população e para os outros órgãos. Outro ponto que eu acho fundamental é essa questão da integração, o diálogo, por exemplo, entre executivo e legislativo. A gente cita uma iniciativa aqui que é uma coisa super simples, né? Um memorando que a Comissão Mista de Orçamento fez um ofício circular, né? Internamente no Congresso, informando para os parlamentares, olha, as obras que a gente tem hoje, que estão em andamento, estão precisando de recursos, são essas aqui. Quando vocês forem decidir as emendas, para onde vão alocar os recursos, considerem essa informação Sim. relevante. Então, é uma iniciativa que é relativamente simples, mas é que ela tem um potencial muito grande de pelo menos, reduzir algumas decisões que às vezes são tomadas por falta de informação. Às vezes o deputado, se ele soubesse que tinha uma obra que está ali no município dele ou que está numa região próxima, que vai ter um benefício Vai ter uma eficácia mais imediata? Exatamente, ele teria tomado essa decisão de uma maneira mais parametrizada, né? Então, o acórdão trata dessas questões com esse tipo de iniciativa. Tem outra questão que, assim, a gente falou
é um problema recorrente, de tempos em tempos tem uma comissão aqui do Congresso que trata, o TCU vai lá, faz uma auditoria, já é terceira, quarta auditoria que a gente trata do tema, e muitas vezes a gente percebe que existe uma mobilização pontual e depois o assunto se perde, né? Então, o que a gente percebe é a necessidade, e o TCU tem feito isso, tem se aproximado, tem promovido diálogos públicos com as empresas, né, executoras de obras públicas, com os órgãos, Ministério da Economia, com as entidades municipalistas também, que são representantes dos municípios. Às vezes a prefeitura não tem condição de trazer um representante, mas existe a Associação Nacional dos Municípios que manda um representante. Então, essa aproximação dos atores é que vai fazer com que a gente, de fato, avance. Senão, a gente vai ficar só com iniciativas pontuais e que vão resolver um pequeno problema, mas vão esbarrar. E de toda forma, Romeu, a ideia da análise de impacto regulatório. Tem que se fazer isso de tempos em tempos e de tempos em tempos a gente rememorar. Nos últimos 4, 5, 10 anos, deu alguma coisa? Foi para onde? Essa lei funcionou, não funcionou? A gente tem que importar isso e cada vez mais o Brasil tem feito isso. Mas nos Estados Unidos e na União Europeia se faz isso há 20, 30, 40 anos. Então é hora do Brasil ter, de tempos em tempos, pensar. Essa lei de licitação, que já tem agora 26 anos, funcionou, não funcionou, vamos revê-la e fazer uma política baseada em dados, como traz o relatório do TCU. Fábio, eu queria ouvi-lo em relação a um ponto, foi muito falado aqui em relação à questão das melhores práticas, né? Você comentou no início que a carreira dos analistas especialistas em infraestrutura é uma carreira ainda nova, né? E a gente sabe que o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, ele tem uma obrigação constitucional de fazer a fiscalização, né, do que acontece no Executivo. Na visão de vocês, o Parlamento Brasileiro tem feito esse papel como deveria ser feito? Você acha que em que pode melhorar? Né? Nós estamos aqui com 2 parlamentares que são de comissões, da comissão externa que está analisando isso, que vão propor, inclusive, ajustes na legislação. Mas o papel do parlamento, você acha que vem sendo bem feito em relação a isso? Com certeza, né? Até sobre o papel do parlamento como fiscalizador, eu me remeteria mais ao TCU, com a sua natureza constitucional. Mas o que nós temos visto ao longo desses últimos anos de trabalho é uma aproximação constante, e deixo aqui novamente aberto, tanto aos parlamentares que estão aqui como aos demais, para nós trazermos essas informações. A ANEINFRA já teve a oportunidade de participar mais ativamente na Comissão Especial de Obras Inacabadas no Senado, se coloca também à disposição aqui na Câmara, para a gente trazer esse outro lado do técnico que está lá no dia a dia, tentando botar isso para frente. Então, o parlamento, com as suas capacidades institucionais, não está no sistema, mas você sempre tem aquele ofício que o ministro vai ouvir. Alguém vai responder aquele ofício com os poderes constitucionais do parlamentar, e nós estamos aqui à disposição para agregar nesse processo, para fazer esse diálogo institucional. O que o Executivo pode fazer, o que o TCU pode fazer, o que a Prefeitura pode fazer, e o parlamento como a voz do povo. Acredito que na parte do treinamento das equipes, né, dos municípios, dos estados, acredito que os técnicos de infraestrutura tenham muito a contribuir. É um papel, de certa forma, rotineiro dentro dos ministérios fazer esses treinamentos, principalmente no âmbito dos convênios, dos repasses. Só que ainda há uma distância muito grande, a gente entra num outro problema gigante, que é o Pacto Federativo. As prefeituras têm competências que são díspares são assimétricas em relação ao que elas têm de recursos, e sem rever isso, elas vão ficar dependentes do governo federal para carregá-las dia a dia. Para a gente chegar nesse modelo de prefeitura que faz o projeto de excelência e já ensina o parlamento, ainda falta muito para os 5.500 municípios. Então, precisa rever algo mais profundo também. Deputado Zé Silva, eu volto com o senhor. Deputado, na reunião de instalação da comissão especial agora, nessa legislatura, na comissão externa, nessa legislatura, já foi sinalizado que deve haver propostas de mudança na legislação de licenciamento ambiental, de licitações e de consórcios públicos. Já dá para adiantar o que deve ser proposto? Não, na verdade, nós teremos agora o começo da execução do plano de trabalho, e existe sim um projeto que está tramitando há mais de 10 anos aqui, 3729, que cria as regras gerais de licenciamento ambiental no Brasil, e há um outro projeto de licenciamento ambiental, que a deputada Aleta participa conosco também, que nós estudamos a questão das barragens no Brasil, que é
é uma situação parecida com as obras, viu, Rômulo e o Fábio, que também não tem ferramentas de monitoramento, e já um projeto que o deputado Júlio, inclusive, é o relator, eu sou o autor. Deputado Júlio Delgado. Júlio Delgado, PSB de Minas Gerais, que esse projeto, ele faz o licenciamento específico para a questão dos agregados da construção civil, que é um problema sério nas obras, que é brita, areia, e também separa do agronegócio. Então, o que tem de iniciativa na casa hoje, que possivelmente a proposta nossa como relator do plano de trabalho é colocar a apreciação da comissão, coordenada pela deputada Flávia de Moraes, de Goiás, para que rapidamente nós consigamos votar esses projetos aqui no Congresso Nacional. Vocês pretendem visitar algumas regiões aqui do Brasil para ver fazer audiências em assembleias legislativas, alguma coisa assim? Sim, cada bancada do Estado, nós estamos pedindo para cada bancada priorizar 5 obras que estão paradas. Com isso você pega o Distrito Federal e os estados, nós vamos ter uma carteira das 100 e poucas principais obras do Brasil que estão paradas ou paralisadas, e essa bancada do Estado, nós de Minas somos 53 deputados, nós iremos visitar essas obras, 2 em cada um dos estados, possivelmente, é a proposta que está no nosso plano de trabalho. Com isso nós teremos as 135 obras, 125 obras mais importantes a serem concluídas, das mais de 14 mil que estão paradas, e também nós vamos conhecer em loco, até para pregar. Eu chamo de boas práticas, mas tem as práticas ruins também. Eu até falo, não é ruim, não boas práticas, né? Estudo de caso. Estudo de caso, até para chegar a refinar essa sinalização desse acordo do TCU. Especialmente para gerar emprego nas pequenas cidades, a gente tem que deixar de matar as pequenas empresas, né? As construtoras que abandonam as empresas, as obras, qual que é o porte dessas construtoras. Então, esse é um ponto também que nós estamos propondo saber por quê, já que a Caixa Econômica dessas de 2019, de 36 mil obras aproximadamente, 13,5 só que estão no seu curso normal. E 40% dessas 36 mil, desses contratos de repasse, é abandono de empresa. Então, a gente sabe que projeto de executivo, que não só de engenharia, licenciamento ambiental e abandono de empresa, com certeza nós vamos chegar quase a 80% das causas das obras paralisadas no Brasil. Por incrível que pareça, né, tem 2 mitos também, eu gosto de ver essas coisas que são bem diferentes, né? Superfaturamento e obras fantasmas, né? Não teve nenhum achado no tribunal nesse acordo do TCU, pelo que eu estive analisando. Então é coisa que às vezes isso dá muita mídia, dá muita imprensa e não existe isso mais. Por que não existe mais? Porque hoje a tecnologia, como o próprio Fábio disse, é importante contemporizar, colocar nos dias atuais da tecnologia da informação. Vai chegar a internet 5G agora aí, a internet das coisas, né, que vai poder conectar máquina a máquina. Então, possivelmente, esses mitos vão estar fora. Então, para mim, é criar a cultura do planejamento e da gestão moderna. Deputada Alê Silva, é seu primeiro mandato aqui na casa, né? Então primeiro cargo público, inclusive. E tem melhor ainda. Então, eu vou fazer para a senhora a pergunta que eu fiz há pouco para o Fábio em relação ao papel fiscalizatório do Congresso Nacional. A senhora que está chegando na casa agora, a senhora acha que o Parlamento brasileiro realiza como deveria ser o seu papel constitucional de fiscalizar o que tem sido feito pelo Executivo? Com certeza é um papel, né, o nosso principal papel, talvez. Deixo aqui registrado o meu elogio ao Zé Silva. Eu tenho aprendido muito com ele nessa questão de fiscalizar, né, lá na CPI das barragens. E vejo também que os colegas têm feito isso. E eu tenho buscado aprimorar. Por exemplo, na minha região, hoje, nós temos uma grande obra, né, que é a 381. Eu digo que ela não é inacabada, não é paralisada, mas ela é quase que inacabável. É uma obra gigantesca, de muitos túneis, muitos viadutos. E outro dia eu fiz um requerimento, né, essa ferramenta, nós temos aqui à nossa disposição um requerimento via Câmara para o Ministério de Infraestrutura me fornecer toda a documentação, contratos que já foram realizados e que eu quero efetivamente participar agora de todos os processos, né? Vai ser feita a sessão, né?
vão ser feitas, aliás, as sessões dos trechos, né, que ainda não entraram recursos públicos. E eu quero acompanhar, porque inclusive até em sessões de rodovias nós podemos ter aí alguns dissabores, né? Não é porque foi para iniciativa privada que a nossa fiscalização ela deve ceder, né? Ela deve se intensificar, porque também pode acontecer de uma grande empresa assumir um contrato e depois não cumprir ali o que foi previsto. Então, nós temos todas as ferramentas aqui na Câmara, temos o site, temos os links, e eu fui prontamente atendida pelo Ministério da Infraestrutura. Eles me passaram todo um relatório do que já aconteceu nessa obra, né, desde 2012 até a presente data, inclusive com relação a algumas empresas que abandonaram, outras que descumpriram os contratos. Hoje o próprio TCU já está executando aí várias multas. Então é o nosso papel, sim. Pelo que eu percebi, pelo menos dos parlamentares que eu tenho andado bem perto, eles têm cumprido com esse papel, e nós que estamos chegando, estamos querendo aprimorar ainda mais. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a deputada Alê Silva, PSL de Minas. Muitíssimo obrigada, deputada, por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. No nosso programa. Fábio Monteiro Lima, consultor da ANEINFRA. Muito obrigada também, Fábio. Obrigado a todos. Deputado Zé Silva, Solidariedade de Minas. Muitíssimo grata também, deputado. O senhor vai lançar um livro ainda esse ano? Esse ano, setembro agora, agosto ou setembro ainda. Setembro, então traz o livro para a gente aqui. Romeu Brandão, supervisor de auditoria sobre obras paralisadas do TCU, muitíssimo obrigada também. Obrigado a vocês. Tá? Você de casa que nos acompanhou, quero agradecer a sua audiência. Na próxima semana nós vamos falar da medida provisória que ficou conhecida como MP da Liberdade Econômica, que desburocratiza o processo de abertura de empresas, mas mexe também na legislação trabalhista. Eu sou Maristela Santana, o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.